Boa noite a todos, que a paz de Cristo Jesus seja com todos, amém? Esse é um novo canal que eu estou criando aqui no YouTube e o nome desse canal é Falando de Jesus. Eu decidi criar esse canal para eu postar algumas palavras, postar algumas ideias, porque eu tenho acompanhado muitas publicações, né? E sigo muitos cristãos, sigo alguns pastores, e algo tem me incomodado no mundo evangélico, que é a questão das críticas e a questão da superexposição. Eu vejo assim, é o reino de Deus dividido. E a palavra de Deus diz que um reino dividido ele não pode existir, né? Ele não pode subsistir. E isso tem me assustado. Por um lado eu vejo uns que são muito espiritual, por outro lado outros muito liberal e outros muito crítico. E eu vejo como se tivessem tentando esticar o reino de Deus, cada um para o seu lado, como se fosse um cabo de guerra, né? Com várias pontas de corda, cada um tentando puxar para o seu lado, tentando ganhar. E o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é discórdia, não é briga. Então, o Senhor tem me incomodado muito a ser diferente. E a verdade é que nós temos que falar de Jesus, falar da verdade dele, falar quem ele é, fazer com que ele seja conhecido, porque eu, nem você que está ouvindo, nem um pastor que tem canal, que posta vídeo, é capaz de libertar o ser humano. Somente Jesus Cristo, com o seu poder, com o seu amor e principalmente com a sua palavra. A própria palavra, ela testifica que quando nós conhecemos a verdade, nós somos livres, né? Então a libertação, ela só vem através do conhecimento da verdade de Cristo. Então nós temos que anunciar Cristo. E infelizmente as pessoas, elas têm se detido em criticar. É diferente. As pessoas, elas têm aquela ideia, se eu não falar, é como se eu estivesse concordando. Às vezes o próprio Espírito Santo, ele vai te incomodar de você trazer uma mensagem mais dura, trazer uma mensagem mesmo para que as pessoas acordem, mas às vezes não. Às vezes Deus, ele quer que você fale de uma forma diferente e eu não vejo esse diferente. Então, por um lado, a gente vê cantores, a gente vê alguns pastores que eu não considero como pastor, pregando um evangelho fajuto, um evangelho de tudo pode, um evangelho dizendo que o Senhor não se importa, que um evangelho que trata a Jesus como se fosse um colega de escola, como se fosse qualquer pessoa. E desde quando eu entrei no evangelho, que eu reconheci Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, eu entendi que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é Rei dos Reis e que eu não posso tratar Ele de qualquer forma. Eu não posso me dirigir a Ele de qualquer forma. Então, isso tem me incomodado muito e algum tempo atrás eu já tinha tomado essa decisão, né, de postar alguns vídeos, mas eu ainda não tinha tido tempo, né, devido ao trabalho. E o Senhor tem me incomodado mesmo, porque a gente tem um trabalho nosso secular, temos o nosso trabalho na igreja, né? E acabamos deixando de lado algumas coisas que para Deus é prioridade. O que é prioridade para Deus? Aquilo que Deus já te deu ordem para você fazer. Isso é prioridade. E tem coisas que não é que a gente vai largar de mão, mas a gente não vai colocar como prioridade nas nossas vidas, como o que é mais importante, né?
É por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus, né? E diante de toda essa confusão que está acontecendo, o Senhor colocou algumas palavras no meu coração e eu vou começar a compartilhar. Vou gravar somente o áudio, não vou gravar o vídeo. Vou transformar os meus áudios em vídeo, porque a minha ideia não é como eu posso falar, não é levar a minha imagem ou publicar a minha imagem, mas sim levar a imagem do Senhor, né? E a palavra de Deus, ela diz algo interessante, né? Que aquele que fala de si mesmo, ele quer trazer honra e glória para ele mesmo, né? E eu não vim para trazer honra e glória para mim. Eu quero glorificar somente o nome do Senhor. E você que quiser participar do canal, que você possa usar o espaço que tem para comentário, para trazer algo que vai edificar a vida das pessoas. Porque eu vejo nesse tiroteio de ideias, muitas pessoas se perdendo, muitas pessoas enchendo a cabeça de dúvida. E as minhas armas que eu uso quando a dúvida vem duas, a oração e a leitura da palavra. Essas armas, elas têm que andar comigo o tempo todo, porque o inimigo, ele tem se aproveitado dessa situação, muito mesmo, tem se aproveitado dos escândalos. Quando você vê falar de um pastor, quando você vê falar de um levita ou de um missionário, e alguma crítica ou algo que ele fez, não se assuste, porque o próprio Senhor falou que isso era necessário, que essas coisas acontecessem, né? Mas que você não seja propagador dessas coisas, que a tua boca não sirva para levar essas coisas, sirva para levar a palavra do Senhor. Então, antes que acontecesse, o Senhor Jesus já havia nos alertado, né? Para que ele nos alertou? Para que a gente estivesse alerta, né? Entendeu? Para que nossas antenas estivessem ligadas e eu soubesse que essas coisas necessitam acontecer. E ele fala algo interessante, o Senhor Jesus, ele diz, olha, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então, aquele que trouxe o escândalo, não precisa você detonar com ele, não precisa você escorraçar com ele, porque há um ai para ele. E ele vai ser réu de juízo diante de Deus. É por isso que o Senhor diz que nós não temos o poder de julgar. Porque se a gente fosse julgar, o nosso juízo ele seria falho. Porque a gente julga aquilo que a gente vê, né? E o Senhor não. Ele julga aquilo que ele sabe. E o que ele sabe é simplesmente tudo. Tudo que acontece fora da gente e tudo que acontece dentro da gente. Então, antes de vir um escândalo à tona, antes que o homem peque, ele já pecou contra o Senhor, né? Porque a mente dele já está minada de imundície, de sujeira. Então, que você não use a rede social para levar escândalo. Às vezes as pessoas, elas se promovem através dessas coisas, né? Agora tem as páginas, né, de notícias só gospel, né, escândalos gospel, tanta coisa gospel, que é para realmente envergonhar o reino de Deus, né? E aí as pessoas vão usar aquela frase célebre, é por isso que eu não sou evangélico. Então isso tem afastado muitas pessoas e eu entendo que é um projeto do maligno e eu não quero cair nesse projeto dele. Já cheguei a ver muitas notícias, escândalo contra o pastor. Não gosto de publicar, não gosto de compartilhar, porque eu sei que eles um dia serão julgados pelo Senhor se eles não se arrependerem, né? Porque o Senhor ele nos dá a chance de se arrepender. Então é isso aí. A página, esses vídeos que eu vou publicar é somente para edificar a nossa fé, para a gente estar alerta. Eu vou publicar o próximo vídeo que eu vou estar falando sobre as tragédias que estão acontecendo, que Deus ele tem falado comigo, ele me deu uma palavra a respeito disso, e que nós possamos ficar antenados e alerta, porque certamente o Senhor Jesus voltará
e não tardará. Creia nisso, amém?